O ex-assessor de Alexandre de Moraes voltou a falar. E o que ele disse foi tão grave que a grande mídia simplesmente decidiu esconder de você. Em um novo depoimento, Eduardo Tagliaferro soltou mais 2 bombas que expõem os abusos do sistema e podem implodir o castelo de cartas do ministro de vez. A primeira denúncia atinge o Supremo Tribunal Federal, mas é a segunda que joga o Palácio do Planalto no meio do furacão. E agora a gente vai entender como tudo está conectado. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa furar a bolha de silêncio que a grande mídia tentou construir em torno das últimas revelações que vieram de Brasília. A gente sabe que a testemunha-chave de toda essa crise, o ex-assessor do ministro Moraes, Eduardo Tagliaferro, voltou a depor no Congresso. Mas se você se informou apenas pelos grandes portais, você provavelmente nem ficou sabendo disso. E existe um motivo para esse silêncio. O motivo é que as 2 novas denúncias que ele trouxe são talvez as mais graves e comprometedoras até agora, porque elas não apenas reforçam as acusações contra o Supremo, mas criam uma ponte direta entre a máquina de perseguição e o atual governo Lula. Vamos começar pela primeira bomba, a que atinge o coração do método que, segundo o Tagliaferro, era usado pelo gabinete do ministro Moraes. A gente já sabia pelo depoimento anterior dele da suposta fraude em relatórios para justificar operações policiais, mas agora ele foi além. Ele descreveu como era a relação do gabinete com as grandes plataformas de tecnologia, as redes sociais. E a descrição que ele faz, se for verdade, é de arrepiar. Ele afirma que as plataformas participavam de reuniões constantes no TSE e que nessas reuniões a cobrança era sempre por celeridade para cumprir os pedidos do ministro. E o que acontecia se a celeridade não fosse a desejada? Segundo o Tagliaferro, as plataformas eram ameaçadas com possível derrubada. Pensem no que isso significa. Ele está sugerindo que o gabinete de um ministro da Suprema Corte não agia apenas através dos autos das decisões judiciais formais. Ele estaria agindo também nos bastidores, em uma relação direta, quase informal, com as empresas. E nessa relação, a ferramenta usada não era a lei, mas a ameaça. O que o Tagliaferro está descrevendo é um modus operandi que acontece à margem da lei. É uma relação que o advogado André Guedes, em sua análise, comparou a de um agiota cobrando uma dívida. É o recado de que, se você não fizer o que eu estou mandando, você vai sofrer as consequências. Isso não é o comportamento que a gente espera de um poder da República. É um comportamento que, infelizmente, a gente se acostumou a ver em filmes de gangue. É a coação, a intimidação, usada como ferramenta para alcançar um objetivo. E o objetivo, nesse caso, era a censura rápida e sem questionamentos. Essa denúncia é gravíssima porque ela tira a discussão do campo da interpretação da lei e a leva para o campo da coação. Não se trata mais de saber se uma decisão de bloqueio era correta ou não. Trata-se de saber se as empresas foram forçadas a cumprir essas decisões, mesmo que as considerassem ilegais, sob a ameaça de serem completamente banidas do país. É a diferença entre o império da lei e a lei do mais forte. E por que a grande mídia esconde uma denúncia como essa? Porque ela destrói a narrativa que eles vêm construindo há anos. A narrativa de que o ministro Moraes é um herói que está salvando a democracia. A descrição de Tagliaferro não é a de um herói, é a de alguém que supostamente usa métodos questionáveis para impor a sua vontade. É uma imagem que não se encaixa no roteiro que eles escreveram. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente apagam essa parte da história. Eles fingem que não ouviram. Mas a segunda bomba que o Tagliaferro soltou é ainda mais devastadora, porque ela cria a ponte que faltava, a conexão que liga o Supremo Tribunal Federal diretamente ao Palácio do Planalto, ao governo Lula. E essa talvez seja a principal razão para o silêncio ensurdecedor da imprensa. O ex-assessor afirmou que existia, dentro do TSE, um mutirão de perseguição à direita, e ele deu nome a um dos supostos chefes desse mutirão. E quem seria essa pessoa? Segundo o Tagliaferro, era ninguém menos que o homem que hoje ocupa o cargo de número 2 no Ministério da Fazenda de Fernando Haddad. Eu quero que você pare e pense na gravidade do que está sendo dito aqui. A pessoa que, segundo a testemunha, era uma das principais operadoras da máquina de censura e de perseguição no Tribunal Eleitoral, alguns meses depois, foi premiada com um dos cargos mais importantes da República no coração da equipe econômica do governo Lula. O que isso sugere? A gente fica diante de uma sinuca de bico, de um dilema sem nenhuma resposta boa para o governo. A primeira possibilidade é a de que o Lula e o Haddad não sabiam do histórico dessa pessoa, que eles o nomearam para um cargo de altíssima confiança sem ter a menor ideia de seu suposto envolvimento nesse mutirão de perseguição. Se for esse o caso, a gente está falando de um nível de incompetência,
de falta de critério, que é simplesmente assustador. Como você coloca, no comando da economia do país alguém sem fazer uma checagem mínima de seus antecedentes e de suas práticas? Mas existe a segunda possibilidade, que é ainda mais preocupante, a de que eles sabiam exatamente quem estavam nomeando e que a nomeação foi, na verdade, um prêmio pelos bons serviços prestados na perseguição aos adversários da direita durante o período eleitoral. Se for esse o caso, a gente não está mais falando de incompetência, a gente está falando de cumplicidade, a gente está falando de um conluio, de uma parceria entre o poder judiciário e o poder executivo para aparelhar o Estado com aqueles que se mostraram mais eficientes na arte de calar e de perseguir. Qualquer uma das duas opções é um escândalo, e a gente precisa se perguntar, o que o governo fez depois que essa denúncia gravíssima veio à tona? Nada. Silêncio absoluto. O homem continua lá, no seu cargo de número 2, no Ministério da Fazenda, como se nada tivesse acontecido. E o presidente continua a viajar pelo mundo, fazendo discursos sobre a soberania do Brasil, enquanto aqui dentro, o seu governo parece estar abrigando os operadores do que pode ter sido a maior violação da nossa soberania, a perseguição aos seus próprios cidadãos. O que as duas bombas do Tagliaferro juntas nos mostram é o desenho de um sistema onde supostamente se usa a ameaça para calar as vozes dissonantes e depois se usa a máquina pública para premiar aqueles que foram mais eficientes em cumprir essa tarefa. É uma engrenagem que se retroalimenta, onde a perseguição gera poder e o poder gera mais perseguição. E a gente entende agora a pressa desesperada do governo em aprovar a regulamentação das redes sociais. Eles não estão preocupados com as crianças, como eles dizem. Eles estão preocupados em legalizar o que, segundo as denúncias do Tagliaferro, eles já faziam nos bastidores. Eles querem transformar a ameaça velada, a coação, a margem da lei, em um artigo de lei, em um poder oficial do Estado. Eles querem ter o poder de, com uma canetada, tirar do ar qualquer um que ouse expor as suas contradições, os seus esquemas. O que a gente está vendo é uma corrida contra o tempo. De um lado, a verdade tentando vir à tona, através da coragem de testemunhas como o Tagliaferro e do trabalho da imprensa independente. E do outro lado, o sistema tentando, a todo vapor, construir a muralha de censura que vai garantir a sua impunidade para sempre. A grande mídia, ao esconder essas duas bombas de você, fez uma escolha. Ela escolheu de que lado está nessa guerra. E, infelizmente, não parece ser do lado da verdade. Mas eles se esqueceram de um detalhe. Eles não têm mais o monopólio da informação. A verdade hoje vaza pelas frestas. Ela corre pelos grupos de WhatsApp, pelos canais como o nosso. E por mais que eles tentem abafar, uma hora o barulho se torna ensurdecedor. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Essa história toda é um verdadeiro escândalo e mostra como as coisas em Brasília podem estar muito mais conectadas do que a gente imagina. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a grande mídia está escondendo essas denúncias de propósito? O que você acha dessa suposta conexão entre a máquina de perseguição e o governo Lula? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar o que eles não querem que você veja, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber dessas bombas. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a gente não vai parar de furar a bolha do silêncio. Um grande abraço.